A paz de Cristo no seu coração. Que as bênçãos do Senhor te alcance nesta hora, em toda a área da sua vida, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. O tema desta nossa conversa é Davi, um rei sem trono. Sim, Davi, um rei sem trono. Fica comigo até o final desta mensagem, você vai entender o porquê deste tema. Davi, um rei sem trono. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se neste canal, deixe seu like, acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeos. E o seu like e a sua inscrição são importantíssimas para o crescimento deste canal. Vamos para a palavra agora, neste momento? 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 3. Qual é o contexto aqui? Saul foi levantado rei de Israel porque o povo escolheu Saul para governar sobre ele, mas Saul desobedeceu. Ele deveria esperar Samuel voltar do monte, voltar do momento de oração com Deus, para aí sim sacrificar e ofertar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque esta era uma função do profeta, era uma função do sacerdote, assim agir para diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas como os filisteus haviam se levantado contra o povo de Deus, contra Israel, e o povo de Deus, o exército de Israel, então temeram começar a se espalhar. Saul, vendo aquilo, não quis esperar Samuel. Samuel havia dito para ele esperar por 7 dias. Vendo que Samuel estava demorando para voltar, então Saul fez a vez de profeta, a vez de sacerdote, sacrificou e ofertou ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E aquilo não agradou ao Senhor Deus. Assim que Saul terminou de ofertar, sacrificar ao Senhor, chega então Samuel. E Samuel diz para Saul então que Deus teria confirmado o reinado a Saul, mas por conta disso o Senhor o havia rejeitado. Então o Senhor fala para Samuel ir até a casa de Jessé, porque ali na casa de Jessé ele havia se provido de um rei, que era um dos filhos de Jessé. E esse filho era Davi. Então, chegado na casa de Jessé, Jessé então apresenta os seus 7 filhos, mas não era nenhum deles. Samuel achou que fosse Eliabe ou um dos outros filhos de Jessé, mas o Senhor fala para Samuel para ele não olhar, para não atentar para a aparência, não olhar a aparência, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração do homem. Assim, Jessé então apresenta os 7 filhos, e quando ele pergunta se não havia mais nenhum filho, Jessé então diz que havia o menor, o mais novo estava no pasto, com um gado, no pasto, cuidando das ovelhas. Samuel então manda chamar este filho, que é Davi, porque ninguém iria se assentar à mesa enquanto ele não chegasse. Então Davi então vem do pasto, chega até a casa do seu pai e se apresenta diante de Samuel. E aqui no capítulo 16, versículo de número 13, vai nos mostrar o que acontece neste momento. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Por que o tema desta mensagem, dessa nossa conversa, foi Davi, um rei sem trono? Samuel foi na casa de Jessé e ungiu Davi rei de Israel. Ele foi ungido rei de Israel, mas era um rei sem trono.
Por que o tema desta mensagem, da nossa conversa, é Davi, um rei sem trono? Porque ainda no capítulo 16, no versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel, capítulo 6, capítulo 16, versículo 1. Ou seja, o Senhor já havia separado, já havia provido um rei para substituir o rei Saul. Então, no versículo de número 13 deste capítulo, nós vemos que Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Mas Davi, naquele momento, ele não era o rei. Ele era um rei sem o trono. O trono era a promessa. O que Davi tinha naquele momento era a promessa de ser o rei. O que Davi não tinha era o cumprimento da promessa. Ele tinha a promessa, mas não vivia o cumprimento da promessa. Você, neste momento, tem sobre a sua vida a promessa, mas você não está vivendo o cumprimento da promessa. Estudiosos afirmam ou acreditam que Davi ele foi ungido entre 15 e 20 anos de idade. Entre 15 e 20 anos de idade. Acreditam alguns estudiosos nessa faixa etária em que Davi se encontrava. Veja que Davi, após a sua unção, após ele ser consagrado, separado para o Senhor, o Espírito de Deus se apoderou de Davi naquele momento. E quando Davi ele foi ungido para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, para ser rei de Israel, Davi então ele começa a ter contatos com a sua promessa. Davi então ele passou a ser pajem do rei Saul. Ou seja, passou a ser o seu escudeiro, o seu auxiliar. Era alguém que ia cuidar dos instrumentos de guerra, da espada, do escudo. Ou seja, estaria próximo ao rei Saul. Davi então estava próximo da sua promessa, mas não havia alcançado ainda a sua promessa. Davi ele não vivia o cumprimento da palavra, da promessa. Ele tinha promessa, mas não vivia o cumprimento. Você neste momento tem a promessa de Deus sobre a sua vida, mas você ainda não vive o cumprimento dela. E para você viver este cumprimento da promessa na sua vida, você precisa olhar para o que aconteceu na vida de Davi e seguir os passos de Davi, ou seja, sendo fiel, sendo constante ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui no capítulo ainda 16, você vai perceber que Davi passou a ser pajem, auxiliar do rei Saul. Ele passou a ser responsável para cuidar do instrumento, da ferramenta de guerra de Saul. E Davi ainda foi músico na casa, no palácio do rei. Ou seja, o palácio que seria dele, ele entrou como auxiliar, como pajem de guerra, como auxiliar de guerra de Saul, e entrou como músico no palácio do rei. Toda essa trajetória serviu como uma preparação para Davi um dia ocupar aquele trono.
A promessa ainda não se cumpriu na sua vida porque de repente você ainda não está preparado para esta promessa. De repente a promessa ainda não aconteceu na minha vida porque de repente eu ainda não estou preparado para a promessa de Deus se acontecer, se realizar na minha vida. Perceba que do momento em que Davi foi ungido rei, até o ponto dele se tornar rei de Israel, ele passou por um período, ele passou por processos até ocupar esse momento de ser rei. Davi, ele, enquanto pajem, enquanto músico no palácio do rei, ele servia ao rei e também não abandonou os cuidados das ovelhas do seu pai. Uma hora ele estava no palácio servindo ao rei Saul, outra hora ele estava cuidando das ovelhas do pai. Davi ele não questionou o cumprimento da promessa. Em momento algum você vê Davi questionando a promessa, em receber a promessa. Davi ele poderia questionar: o Senhor me ungiu rei, mas eu não vivo, mas eu não tenho o trono, mas eu não sou o rei de fato neste momento. Uma hora eu estou servindo ao rei, outra hora eu estou cuidando das ovelhas do meu pai. Senhor, decide aí o que o Senhor quer para a minha vida. Ou eu assumo o reinado, ou eu fico de vez aqui cuidando das ovelhas do meu pai. Senhor, decide aí o que o Senhor quer que eu faça. Decide aí, porque tá cansativo para mim. Tá cansativo para mim. Eu fico lá e cá. Uma hora tô com o rei, outra hora tô na casa do meu pai cuidando das ovelhas. Decide aí para mim o que o Senhor quer para mim, Senhor. Tá difícil para mim, não. Davi, em momento algum, ele questionou o Senhor Deus. Davi, ele tinha a promessa. Davi ele não vivia o cumprimento da promessa, mas ele não questionou o Senhor Deus. Uma hora estava servindo o rei Saul, outra hora estava cuidando das ovelhas do pai. E Davi, nesse meio tempo, entre lá e cá, ele vai até a guerra, quando os filisteus se levantam contra Israel. Ali estava Golias afrontando o exército de Israel por 40 dias. E nesse período, Davi sai da sua casa para levar pão e vinho para os seus irmãos e para o capitão ali do exército. E ao saber que Golias estava afrontando, desafiando o exército do Deus de Israel, Davi então se incomoda e diz: quem é este incircunciso? Davi queria saber o que iria acontecer com este homem que enfrentasse este Golias. Os homens falaram que o rei daria a sua filha, o rei isentaria a família daquele que derrotasse Golias dos impostos. Então Davi resolve enfrentar aquele gigante. Davi é rejeitado, é desprezado aos olhos dos seus irmãos, é desprezado aos olhos do rei Saul, porque o rei Saul não achava que ele fosse vencer, que ele não teria condições de lutar e vencer Golias, porque Golias era um guerreiro desde a sua mocidade, desde a sua juventude, estava acostumado com aquela guerra. E além de tudo, Golias era alto e muito forte. Então, aos olhos dos seus irmãos e aos olhos do rei Saul, Davi ele foi rejeitado. Ele teve que lutar contra a rejeição. Mas ele não se preocupou com isso. Olha a tamanha confiança de Davi. Talvez falta isso em você, talvez falta isso em mim, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Quando Saul disse que Davi não havia possibilidade de vencer
Golias, porque Golias era um guerreiro, ele era muito grande, era um gigante e era um guerreiro desde a sua mocidade. Davi então conta a sua experiência enquanto pastor de ovelhas. É como se Saul olhasse para Davi neste momento e pensasse: poxa, um simples pastor de ovelha? Alguém sem conhecimento de guerra? Alguém sem conhecimento tático de guerra? Não tem condições de enfrentar um guerreiro acostumado a batalhas, um guerreiro forte. Não havia a menor possibilidade de vencer. Talvez esse fosse o pensamento do rei Saul. Davi então começa a contar a experiência que ele teve enquanto pastor de ovelhas. Ele começa a contar essa experiência ao rei Saul. É como se ele dissesse assim: ao rei, não se preocupe. Não se preocupe, porque enquanto eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, vinha um leão ou um urso pegar uma das ovelhas do meu pai. Eu ia atrás do leão, eu ia atrás do urso e pegava da boca deles a ovelha do meu pai. E assim eu tirava, eu recuperava, resgatava as ovelhas. Não se preocupe, rei Saul. Assim como o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, o Senhor me livrará das mãos deste filisteu. Olha a confiança de Davi no Senhor Deus Todo-Poderoso. Perceba que nesse momento, Davi era um rei sem trono. Ele estava defendendo a sua promessa. Ele estava defendendo a sua promessa. O que eu quero dizer com isso? Como defender a nossa promessa? É confiando naquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. É se entregando verdadeiramente. Se Deus falou, se Deus prometeu, é confiar que Deus vai cumprir, Deus vai realizar sobre a sua vida. Davi então enfrenta Golias e vence Golias. As mulheres então começam a cantar que a Saul foi dado milhares e a Davi 10 milhares, ou seja, 10 vezes mais ao que foi dado ao rei Saul. Saul então começa a se indignar, começa a irar-se contra Davi e começa então a perseguir Davi. Davi então agora já não era mais somente a rejeição dos irmãos e a rejeição do rei Saul. Era também agora enfrentar a perseguição do rei Saul. Saul diversas vezes tentou tirar a vida, tentou contra a vida de Davi, diversas vezes. Davi teve a oportunidade de se vingar do rei e não se vingou do rei, deixou que o Senhor tomasse providência, deixou que o Senhor cuidasse desta situação. Davi ele chega a se esconder na caverna de Adulão. Davi ele chega a habitar no deserto, fugindo da presença do rei Saul. E Davi sendo ungido rei. E Davi ainda não vivia o cumprimento da promessa. Quantas pessoas às vezes não alcançam a promessa porque desistiu de caminhar, desistiu de prosseguir, porque a promessa ainda não aconteceu. Pelo fato da promessa ainda não ter acontecido, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a questionar, começa a olhar para o outro lado, começa a olhar o irmão da direita, o irmão da esquerda, e esquece de olhar para o Senhor. Esquece de confiar na promessa que Deus
declarou sobre a vida dele. Você precisa fazer neste momento é parar de olhar para aquilo que ainda não aconteceu. É você visualizar a promessa que Deus tem sobre a sua vida e confie nesta promessa. Davi, ele fugiu da presença do rei Saul, mas não questionou o fato de não estar vivendo o cumprimento da promessa. Davi então se dirige à cidade de Keila, ajuda aquela cidade contra os filisteus, salva aquela cidade, e Davi foge daquela cidade. Por quê? Porque por causa do rei Saul está constantemente perseguindo Davi. Então Davi, o rei Saul, iria se dirigir até aquela cidade, o povo daquela cidade, da cidade de Keila, iria entregar Davi nas mãos do rei Saul. Davi então foge, sai daquela cidade. Veja, Davi teve que conviver com a rejeição dos irmãos. Davi teve que conviver com a rejeição do rei Saul, a perseguição do rei Saul, e agora teve que conviver com a traição do povo da cidade que ele ajudou. Ou seja, foram processos que Davi teve que passar, teve que enfrentar até alcançar a sua promessa, até viver o cumprimento da sua promessa. Davi sofreu a rejeição dos seus irmãos, a rejeição do rei Saul, a perseguição do rei Saul e a traição do povo da cidade em que ele ajudou. E a palavra do Senhor Deus, que lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, a promessa se cumpre na vida, começa a se cumprir na vida de Davi. Davi, morando na cidade de Hebrom, o povo de Judá vai até Hebrom e unge Davi como rei de Judá. Mas a promessa não era Davi ser rei de Judá. A promessa era Davi ser rei de todo Israel, como era. Porque havia uma pequena divisão ali. Porque um povo seguia o rei Saul e o outro povo seguia o rei Davi, seguia Davi. Então, aos 30 anos de idade, Davi foi ungido rei de Judá. E a palavra fala que Davi reinou ali por 7 anos e 6 meses, 7 anos e meio, governando sobre aquela cidade. Após 7 anos, ou seja, com a idade de 37 anos, Davi então começa a reinar sobre Israel. O povo que estava, os anciãos, sacerdotes, os anciãos que estavam na cidade de Israel, se dirigem até Hebrom para ungir Davi sobre o rei de Israel. Ou seja, aos 37 anos, Davi começa a reinar sobre todo Israel. Do momento da unção até o reinado, até reinar sobre todo Israel, durou de 17 a 22 anos. Se Davi foi ungido aos 15 anos de idade e Davi começa a reinar sobre todo Israel, durou então 22 anos. Se Davi foi ungido aos 15 anos até reinar sobre todo Israel, durou 22 anos. Mas se Davi foi ungido aos 20 anos de idade e começou a reinar sobre todo Israel aos 37 anos de idade, então a promessa durou 17 anos.
Então, ou seja, do momento da unção ao cumprimento, do momento da promessa ao cumprimento da promessa, demorou de 17 a 22 anos para se cumprir a promessa na vida de Davi. O que eu quero dizer com isso não é que a sua promessa vai durar 17 ou 22 anos de 22 anos. Não! Ela pode durar mais. Ou pode durar menos. Nós não sabemos o momento em que nós estaremos preparados. Não! É o Senhor que vai achar o momento da promessa se cumprir na nossa vida. Quando o Senhor achar que nós estamos preparados para receber a promessa vai se cumprir na minha e na sua vida. O trono era a promessa. O trono era a realização da promessa, era a concretização da promessa na vida de Davi. E isso durou, e essa espera durou de 17 a 22 anos para se cumprir na vida de Davi. Saul se levantou contra Davi, Davi teve a chance de se vingar de Saul e Davi não quis fazer. Davi, ele não quis, conforme ele diz, ele não quis tocar no ungido do Senhor. Ele deixou que o Senhor Deus cuidasse disso. Porque o Senhor levantou Saul, então era o Senhor que iria tirar Saul do trono. Não seria pelas mãos de Davi, mas sim pelas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu a Davi não foi o homem. Quem prometeu a Davi foi Deus. Então Deus foi fiel para cumprir o que ele havia prometido a Davi. O Senhor prometeu um reino para Davi. E o Senhor cumpriu essa promessa. Após 17 ou 22 anos, passados 17, 22 anos, o Senhor cumpre a promessa a Davi. Não saia do caminho da promessa. Creia que você ainda vai viver um cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Davi, ele era um rei sem trono. O que fez com que Davi vivesse o cumprimento da promessa foi permanecer fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto ungido rei, mas sem trono, Davi serviu no palácio e servia e cuidava das ovelhas do seu pai. Ele se dividia em duas funções. Uma hora era pajem, músico, outra hora era pastor de ovelhas do seu pai, cuidando do pequeno rebanho do seu pai. Davi, ele não reclamou, ele não questionou. Tão somente ele foi fiel, ele permaneceu firme na presença de Deus. Quantas lutas, dificuldades ele passou e ele enfrentou, e em todas ele foi mais do que vencedor, porque ele aguardou no Senhor, porque ele esperou o agir de Deus na sua vida, ele esperou o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Ele não quis atropelar, ele não quis acelerar, ele não quis adiantar o processo, mas simplesmente passou por todos os processos, até o ponto de ele ser declarado aos 37 anos, rei sobre todo o Israel. Deus seja louvado, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Davi, um rei sem trono. Talvez você tenha a promessa, mas ainda não está vivendo o cumprimento dela. Então somente aguarde e espere o agir de Deus sobre a sua vida, e você viverá
o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.